Boa tarde a todos. Como o professor Conte falou, hoje nós vamos ter uma aula com mais interação. Então, semana passada, na última oficina, nós trabalhamos com a competência 1, que visava mostrar para vocês a questão dos desvios com relação à norma gramatical e também a questão dos problemas relacionados à estrutura frasal, ok? Hoje nós vamos trabalhar com as duas competências ao mesmo tempo, a competência 2 e a competência 3. Então, só um momentinho. Por que eu não consigo aqui? Só. Eu amo tecnologia por causa disso. Ela é feita para não funcionar. Ah, o povo que socorre nós. Esse é o Everton. Vocês nunca tinham visto ele? Dá um oi aí, Everton, para a galera. Olha lá, show de bola. Preste bem atenção que acabou de acontecer aqui. Caso o tema da redação do Enem seja voltado para a questão da tecnologia, ou você se adapta aos novos tempos e passa a aprender, ou você fica para trás. Só porque mudou onde eu deveria clicar aqui, eu já não sabia onde eu tinha que ir com o mouse. Presta bem atenção como que é sério. A nova sociedade, principalmente depois dessa pandemia, ou você aprende a usar a tecnologia, ou você vai ficando para trás. Ok? Então, gente, vamos lá. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos trabalhar com duas competências. É muito importante que vocês interajam no decorrer do nosso encontro de hoje, porque eu deixei uma tarefinha para vocês, certo? E seria muito bom, muito proveitoso, se vocês me dessem o feedback. A Denise, você disse que ia corrigir nossas redações e não mandou. Sabe por que eu não mandei? Exatamente porque eu mexi em duas redações e estou utilizando-as agora. Então, eu gostaria que vocês tomassem posse da atividade que vai ficar no penúltimo slide e me dessem o feedback dessa atividade. Fizesse a proposta que eu vou apresentar. Certinho? Então, hoje nós vamos trabalhar na competência que visa compreender o tema e não fugir do que é proposto. O que está sendo pedido a você, o que vai ser pedido a você, então você tem que demonstrar que compreendeu, certo? A proposta. E a próxima competência, você tem que demonstrar ao avaliador que você é capaz de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que vem a ser isso, gente? São os conhecimentos que vocês têm de mundo, a bagagem que vocês estão trazendo da vida escolar de vocês e da convivência, né, em sociedade. Tudo isso agora vai contribuir para a construção dos textos de vocês. Então, vamos lá. Competência 2. Tema. Vocês serão avaliados em 2 critérios. Como se apropria da proposta de redação? Aplicação e conhecimento de várias áreas do conhecimento. Então, é sobre o que o tema? O que eu sei sobre isso? Qual é o meu posicionamento crítico sobre isso? É muito importante essa questão do meu posicionamento crítico. E o tipo de texto? Conhecimento sobre os limites estruturais da tipologia textual em prosa. Pessoal, se está pedindo a vocês um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que escrever um texto dissertativo argumentativo. Denise, eu posso colocar um pedacinho de uma narração? Sim, mas muito cuidado se esse trecho que vai estar narrativo for maior que o dissertativo. Você vai perder por inadequação à tipologia textual. Então, se a proposta pede texto dissertativo, o que é dissertativo? Eu vou falar sobre alguma coisa. Argumentativo, eu tenho que trazer argumentos contundentes para defenderem o meu posicionamento perante o tema que me foi proposto. Certinho? Então, vamos continuar. Competência 3. A competência 3, então, ela vai olhar como que você seleciona, relaciona, organiza e interpreta. O quê? Então, vamos ver. Você vai fazer a prova do Enem
Então, eu dou uma sugestão para você. Antes de começar as questões objetivas, vá à prova da redação e olhe primeiro a proposta da redação. Está pedindo o que para você? Ok, então eu já sei o que está pedindo. Eu já começo a pensar, o que eu sei sobre esse tema? A partir daí, eu vou ler os textos motivadores. Pessoal, os textos, o próprio nome já diz, motivadores. É para nos motivar, nos provocar a pensar sobre aquele tema que está sendo proposto. Então, a minha cabeça já começou a borbulhar. O que eu sei sobre esse tema? E ao ler os textos motivadores, as ideias, as informações que eu tenho, os meus conhecimentos, sejam de história, geografia, sociologia, ou uma reportagem que eu li num jornal, ou que eu ouvi, né, num telejornal, não importa. Todas as informações que eu tenho, eu vou anotando, tá? Eu vou fazer o que se chama ali do lado, um projeto de texto. Isso é muito importante. Um projeto de texto. O que vem a ser esse projeto de texto? O projeto de texto, quando nós vamos corrigir uma redação, nós já observamos lá na introdução o que ele propôs e como é que ele vai tecer o texto dele. Então, ao ler os textos motivadores, eu vou ser provocada a pensar, tirar da minha bagagem de conhecimento tudo aquilo que eu sei sobre o determinado tema. Então, eu vou selecionar os melhores argumentos. Eu vou relacionar um com o outro. Lembram da competência 1, a questão de problemas de estrutura sintática? Então, não basta eu simplesmente juntar esse com esse. Não, tem que fazer link, que tem que ter uma relação de sentido de uma informação com a outra. Eu vou organizar, isto é, eu vou pegar os argumentos mais fortes, quais são os argumentos secundários, eu tenho que fazer isso. E, por fim, eu vou demonstrar para o meu avaliador que eu fui capaz de ler a proposta, interpretar a proposta, ler os textos motivadores, interpretar os textos motivadores e trazer para o meu texto. Ok? Então, parece ser algo assim meio complexo, mas não é. A palavra-chave que permeia toda a competência 3 se chama projeto de texto. Um texto, ele nasce de um projeto. Não é de inspiração que vem do além, como muitos alunos pensam, não. Eu começo a escrever, vou escrevendo, não é assim, não. Por isso que eu dei a ideia. Leiam os textos motivadores. Se surgir alguma ideia, anotem lá no rascunho. Pronto. Vamos fazer a prova objetiva. Certo? Terminou a prova objetiva? Voltem para a redação. Leiam novamente a proposta, leiam novamente os textos motivadores. Aí vocês vão ver que outras ideias vão pipocar na cabeça e na mente de vocês. E vocês vão anotar. E aí a palavrinha-chave. O que eu sei sobre isso? Qual é o meu posicionamento crítico sobre esse tema que está proposto? E aí tenho certeza que vocês já vão ter condições de começar a escrever um texto bem legal. Então vamos dar continuidade. A proposta que foi dada a vocês foi essa aqui, né? Vocês receberam este desafio. Pandemia e a violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Uma dica, o Enem só cobra questões no Brasil. Mas eu posso trazer alguma questão a nível mundial? Pode, principalmente na parte que você vai contextualizar, isso pode, sem problema algum, tá? Mas o seu foco tem que ser com relação à realidade brasileira. Então, uma dica para vocês, quando estiver na hora de pôr a mão na massa, diante do tema, pandemia e a violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Deixa eu mudar a minha posição aqui para vocês, senão eu estou tampando aqui. Ah, melhorou. Olha aqui, ó. Pandemia. O que eu sei sobre pandemia? Quais são as palavras que estão relacionadas com pandemia? Covid-19, coronavírus, isolamento social. Vocês têm que começar a pensar, trazer essa bagagem que vocês têm de mundo. Quais são as palavras que estão relacionadas com pandemia? Violência doméstica. O que eu sei sobre violência doméstica? A violência doméstica começou agora com a pandemia? Ou será que eu já estudei alguma coisa relacionada em história, relacionada à sociologia?
que tem relação com violência doméstica. Ou eu já vi muitos telejornais, muitos jornais abordando a questão da violência doméstica, a questão do feminicídio, etc. Então, eu vou trazer isso para o meu texto. Sociedade brasileira. Como é que está a sociedade brasileira com relação à pandemia, com relação à violência doméstica? Eu ouvi dizer a questão de desemprego, eu ouvi dizer a questão do nível de morte, certo? Vocês têm que trazer essa bagagem. E a mulher no Brasil? O que vocês sabem sobre a mulher brasileira? Nessa questão aí, eu não posso fugir do contexto. Olha para vocês verem, o contexto meu é violência doméstica, é sociedade brasileira, é pandemia. O que eu sei sobre a mulher no Brasil dentro desse contexto? A mulher, ela sofreu também com relação à pandemia, porque muitas mulheres trabalham. Muitas mulheres vamos dizer, o carro-chefe da casa. Elas precisam do dinheiro oriundo do trabalho delas para que elas possam, né, manter o lar, ok? E será que com a pandemia isso impactou também a vida dessas mulheres? Com relação às mulheres que sofrem violência doméstica, a pandemia impactou a vida dessas mulheres? Em que sentido? Então vocês têm que começar a pensar, porque esse tema ele tem que aparecer na introdução de vocês, certo? E ele vai aparecer a partir do momento que vocês colocarem qual é o meu posicionamento crítico sobre essa questão. E eu não destaquei a palavra desafio. O que é um desafio? Eu poderia até agora abrir o chat aqui para poder ouvir de vocês. O que é o chat? Perdão. O que é desafio? Quando fala desafio para vocês, que palavra vem à mente de vocês? Alguém poderia me ajudar? Vamos lá, eu tenho Emanuel, eu tenho o Douglas, eu tenho a Sofia, eu tenho a Lívia, eu tenho o Davi, eu tenho a Jaine, eu tenho a Márcia. Quem mais que está aqui? Joguei um desafio, estou pedindo o sentido da palavra desafio. Alguém poderia me dar? Vamos lá, moçada? Superação. Você não falou meu nome, mas eu vou palpitar aqui. Superação. Ó, o Daniel mandou aí, ó. Problema, talvez. Problema. Daniel, você está mais bem conectado que o professor Conte. Vamos lá, olha lá para você ver olha como é que é importante aquele item. Sofia, problemática. Isso, muito bem. Como é importante aquilo que eu falei, selecionar, organizar, interpretar. Desafios são problemas. Os problemas vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Isso quer dizer que vocês vão ter que trazer para a redação de vocês alguns problemas, certo? E quais são os problemas que vocês conhecem com relação à pandemia, que impactou a vida da mulher brasileira? E veja que tem a palavra violência doméstica que está relacionada ali. Então, obrigada pela ajuda que vocês estão me dando. O professor Conte vai ter que sentar na cadeirinha de pensar. Vamos lá. Vocês também têm que entender que a competência vai cobrar de vocês a estrutura do texto. Não é somente a questão do tema. Eu tenho que entender que o texto dissertativo, ele tem 3 partes, né? Que é a introdução, que é o desenvolvimento e que é a conclusão. O título, vocês não são obrigados a colocar título. Lembre-se que vocês têm apenas 30 linhas para escrever. Portanto, se vocês forem escrever uma linha, vão escrever o título, já vão perder uma linha. Ok? Se vão pular uma linha para separar o título do texto, já vão perder a segunda linha. Então, esqueçam do título. Inclusive, ele não é avaliado. Se vocês cometerem algum deslize ali, o título não é avaliado. Ok? A introdução. A introdução, então, nós estamos sugerindo que vocês usem mais ou menos 5 linhas. O desenvolvimento, nós estamos sugerindo que vocês usem 2 parágrafos para o desenvolvimento. E cada parágrafo, mais ou menos 10 linhas. Por quê, Denise? Porque nesses parágrafos vocês têm que trazer recursos argumentativos. Que eu coloquei aqui do lado. Definições, comparações, informações estatísticas, exemplos, argumentos de autoridade, tá? Um livro que vocês leram, um filme que vocês assistiram, certo? Um dado estatístico que vocês tiveram conhecimento. Tudo isso vai ajudar, porque vai confirmar o que vocês estão dizendo. Tá? E, por fim, o parágrafo conclusivo. Também, mais ou menos, a Denise, ao invés de digitar mais, colocou igual.
mais ou menos 5 linhas. No parágrafo conclusivo, eu vou retomar a minha tese, que está lá na introdução, e vou apresentar a proposta de intervenção. No meu parágrafo conclusivo, não se preocupem por enquanto que nós vamos ter um encontro só para trabalharmos com a conclusão, hein? Olha para vocês verem como que ela é importante, tá? Nós vamos trabalhar somente com a conclusão. No meu parágrafo conclusivo, eu tenho que responder a essas perguntinhas. Quem vai fazer o quê? Como que vai ser feito? Com qual finalidade? Para quê? E eu vou escolher uma dessas respostas que eu vou dar e eu vou detalhar, eu vou explicar, certo? Então, no meu parágrafo conclusivo, eu vou retomar a tese que está lá na introdução e vou apresentar minha proposta de intervenção. E a minha proposta de intervenção, ela tem que responder essas perguntinhas. Ok? Então, continuando. Aí, eu apresentei para vocês a proposta, né? Pandemia. Deixa eu pegar aqui meu material. Aí, pandemia e violência doméstica. Os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. O que eu sei sobre pandemia e violência doméstica? O que eu sei sobre esse problema que as mulheres estão vivenciando? Então, eu já coloco a minha memória para funcionar. E aí, moçada, eu vou ler os textos motivadores. Aqui eu tomei a liberdade de estar aqui algumas informações que eu julguei pertinentes. Mas isso não quer dizer que são essas que são as informações mais importantes. Não. Vejam, a violência contra a mulher não é um problema que emerge na pandemia. Opa, a violência doméstica é algo que já acontece há muito tempo. Na verdade, é um antigo problema no Brasil e no mundo. O título da ilustração, de ilustração segundo a Organização das Nações Unidas, só no ano 2019, 17,8% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual. Ou seja, aproximadamente 1 a cada 5 mulheres foi violentada por alguém do seu vínculo afetivo, só no ano passado. Então, o que esse trecho está dizendo para mim? Que a pandemia não é ela que gerou a violência doméstica. A violência doméstica já existe há muito tempo. E a mulher sofre violência com alguém do seu vínculo afetivo, ou seja, pessoas que ela tem convivência, tá? E o índice é alto, 1 a cada 5 mulheres, ok? Em paralelo, no Brasil, no ano de 2018, mais de 500 mulheres foram agredidas por hora. Pessoal, tenta imaginar o que é essa quantidade de pessoas, de vítimas. Sendo que 75% dos agressores eram conhecidos das vítimas, podendo ser um companheiro, ex-companheiro ou vizinho. Opa, agora eu começo a fazer um link aqui. O que a pandemia tem a ver com a violência? Pandemia, as pessoas tiveram que ficar, né, em casa, né? Fique em casa, não foi esse o lema? Ok, ela ficou em contato com o seu agressor. Veja bem o perigo que a mulher passou. E está passando, né? Vamos lá. Dentre as múltiplas manifestações que a violência contra a mulher pode tomar, certamente a violência doméstica é uma das suas facetas mais cruéis e mais presentes na vida social. Portanto, moçada, a pandemia simplesmente agravou um problema que já existe, certo? Com a adoção das medidas de distanciamento social, olha lá, preconizadas pela Organização Mundial da Saúde, temos as mulheres sendo obrigadas a conviver com seus agressores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pronto. Fechei, então, o meu problema. Por que tinha a ver a pandemia com a violência? E sim, estar em casa com seu companheiro pode ser o local mais perigoso para uma mulher. Dessa maneira, intuitivamente, já se esperava com seu companheiro, já se esperava aumento de casos de violência doméstica, porque o isolamento leva ao aumento de tempo de exposição da mulher com o seu agressor. Perceberam como o texto motivador vai me dando informações que, somadas com os meus conhecimentos, vão me ajudar a apresentar argumentos? Dito, decorrem pelo menos 2 implicações que nos ajudam a entender a situação. Uma delas é o aumento da tensão, do estresse, que pode levar as pessoas a ficarem mais irritadas e agressivas. Por exemplo, um estudo feito pela UERJ mostra que os casos de estresse cresceram 80%
desde o início da pandemia. Com o aumento do estresse, situações de violência dentro do lar passaram a ser mais frequentes, ou acontece pela primeira vez. Além da saúde emocional, fatores econômicos são também fundamentais para compreendermos o crescimento da violência doméstica no Brasil. Por que fatores econômicos? Muitos pontos comerciais fecharam, houve um alto índice de desemprego, né? Isso nós estamos vendo o impacto até hoje. Querendo ou não, isso impactou dentro de muitos lares. Maridos que perderam emprego, as esposas que perderam emprego, e isso vai impactar na situação econômica do lar. Entenderam aí por que o desequilíbrio emocional? Aí depois, como texto motivador, apareceu para vocês também, né, um texto misto, né, que chama verbal e não verbal. Conhece alguma pessoa em relacionamento abusivo? Não a deixe isolada. Mantenha contato com ela diariamente. Escute-a sem julgar. Fique atento. Aqui é cada aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim. Porque se eu souber que tem alguém sendo agredida, eu sou obrigada, né, como cidadã, pedir ajuda. Aí eu vou buscar o quê? O 190, o 193, eu vou buscar o recurso que eu tenho por perto. Certo? Continuando. Um outro texto que foi apresentado para vocês, o professor Hamilton, que forneceu. E ele deu uma aula show sobre isso aí. Que a violência doméstica, ela não é só de violência física, ela também é psicológica, ela é sexual, ela é patrimonial, ela é moral. Então, ela envolve outros aspectos. Então, eu não vou ler tudo isso para vocês, porque vocês tiveram uma big de uma aula com o professor Hamilton, certo? E esse texto está com vocês. Mas vejam... Material lá no site, né, Denise? Sim. fdsm.edu.br. Sim. Tem todo o material lá, galera. Existem diferentes formas de violência contra a mulher, das quais destacamos a violência intrafamiliar e doméstica. Violência física, sexual, psicológica, moral, patrimonial e institucional. A violência intrafamiliar é uma forma que muitas mulheres são submetidas e ocorre entre membros da família, independentemente se o agressor mora na mesma casa ou não. Ok? Então vamos lá, gente. Voltei. Então agora a cabeça de vocês tem certeza que já está borbulhando. Pandemia e violência doméstica. Agora nós conseguimos fazer um link. O que isso pode ter? Qual é a relação que há nisso aí? Isolamento social, né? Eu vou ficar muito tempo com o meu agressor. Eu perdi o meu emprego. Se eu perdi o meu emprego, eu vou passar a depender dele, ok? Eu vou ficar dependendo dele para eu poder viver, para os meus filhos também terem sustento. Olha para vocês verem a situação, né? Então, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Gente, só que agora vocês vão prestar atenção num detalhe aqui para mim muito importante. Só vou pedir licença aqui que eu vou acionar um sistema aqui do programa. Olha aqui, ó. A partir da leitura dos textos motivadores apresentados e com base nos seus conhecimentos prévios, olha aqui a competência 3 falando, olha. Redija um texto dissertativo argumentativo. Olha a competência 2 falando. Em prosa. Competência 2. Na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 1. Sobre o seguinte tema. Competência 2. Apresentando proposta de intervenção. Competência 5. Que respeite os direitos humanos. Vocês tiveram uma big de uma aula com o professor Rafael. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa. Selecione, organize e relacione. Competência 3. De forma coerente e coesa. Competência 4. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, todas as 5 competências estão aqui, ok? Nós estamos hoje trabalhando com a 2 e com a 3. Por isso, nós estamos numa construção de conhecimento. Então, gente, o que eu sei sobre pandemia e violência doméstica? Quais são os problemas vivenciados por muitas mulheres no Brasil? Bem, alguém aqui poderia me ajudar? Vamos lá, Emanuel, Davi, Márcia... Douglas, Sofia, eu estou pedindo ajuda. Poderia me dar uma dica de alguns problemas vivenciados pela mulher nesse período de pandemia?
Quem poderia me dar uma ajuda? Rapidinho. Não, tá tranquilo. Vamos lá, gente. Quem poderia me dar uma ajuda aqui? É que eu falei ajuda, os meninos do TI acharam que era com eles. Não, é com vocês que estão nos assistindo. Quais são os problemas? Poderiam me ajudar aqui para eu poder avançar, hein? Quais são os problemas vivenciados pela mulher nesse período da pandemia? Toda mulher? Não, são mais as mulheres que sofrem violência, né? Alguém poderia me ajudar, moçada? Eu não estou vendo aqui, não. Então vamos lá. Sofia, machismo estruturado. Lucas Henrique, machismo. Daniel, dependência financeira. Perfeito. Você puxou para baixo. Ah, tá. Esperta da Denise trabalhando diferente. Ainda bem que a redação não é de tecnologia, hein, moçada? 1 a 1, tá, Denise? Você me pôs para pensar, eu devolvi agora. 1 a 1 para nós aí. Verde mesmo. Ó, pressão psicológica e familiar. Muito bem, Leonardo. Dependência financeira. Daniel, pensei como você, tá? Que mais vocês colocaram? Trabalho, corte de gastos, empresa, dificuldade de conseguir um emprego. Muito bem, ô Nathalie, muito bem. Lucas Henrique, machismo, e a Sofia, machismo estruturado. Muito bem. A nossa sociedade é machista? É. E por que é machista? Vamos lá na aula de história, né? Desde o período colonial, gente, a família portuguesa veio para cá, a europeia veio para cá. Quem mandava? O homem. A mulher sempre ficou em segundo plano. E nós ainda temos esse ranço ainda. Muitos homens ainda são constituídos ideologicamente, enxergando a mulher como ser inferior. Muito bem. É isso mesmo que vocês estão fazendo aí. É isso que vocês vão ter que fazer no dia da redação do Enem. Então, vamos lá. Ainda bem que não é sobre tecnologia, senão eu ficaria vendo a vista. Então, vamos lá, moçada. Só um momentinho aqui que eu vou mudar a minha posição. Ok. Olha aqui. Competência 1. Ela me pede se eu vou entender o tema. Então, o tema que está lá, pandemia e violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil, eu tenho que trazer o meu posicionamento, o meu ponto de vista, a minha opinião sustentada a respeito do tema específico. Então, gente, o que eu penso sobre isso? Qual é o meu posicionamento crítico? Lembra que eu falei para vocês no nosso primeiro encontro? Cuidado com aquilo que é tese, com a pseudotese. Eu falo assim, muitas mulheres sofrem violência doméstica no Brasil. Ah, gente, isso aí é a mesma coisa de falar, a água ferve a 100 graus. Todo mundo sabe. Eu tenho que trazer uma opinião minha, tá? Porque essa opinião minha, eu vou ter que apresentar argumentos que vão ser selecionados, organizados para defendê-la. Então, eu pensei como alguns de vocês aqui colocaram para mim, a questão do machismo, a questão financeira. Olha lá. Aí, o que eu pensei em apontar uma tese? Com a determinação do isolamento social, muitas mulheres vivenciaram uma pandemia dupla. Convivência com o agressor e vulnerabilidade econômica. Então, essa pandemia dupla, além, por causa da questão do isolamento, elas tiveram que ficar em casa e lá elas sofreram mais 2 coisas. Ok? Criou-se um caos dentro do lar. Então, esta foi a tese que eu montei. Tinha que ser essa, Denise? De jeito nenhum. Muitas teses podem ser montadas em cima daquele tema proposto. Certinho? Mas isso aqui agora, gente, vai servir de modelo, porque, como eu disse para vocês, no nosso penúltimo slide tem uma proposta. Continuando, então. Como é que eu vou estruturar os meus parágrafos? Tá? Principalmente aqui a questão da introdução. Eu vou contextualizar. Por que eu vou contextualizar? Porque na contextualização, eu vou avisar para o meu avaliador que eu entendi qual que é o assunto que ele está me trazendo, que ele me propôs. E eu estou relacionando aquele assunto com algum fato. Eu posso fazer uma alusão histórica. Eu posso trazer uma atualidade.
Eu posso trazer uma definição. Eu posso relacionar com um livro. Eu posso relacionar com um filme. Existe N recursos. Denise, o Daniel está falando aqui, eu estou te perguntando sobre juízo de fato e juízo de valor. Então tá, Daniel. No nosso primeiro encontro, eu expliquei para vocês o que é juízo de fato e juízo de valor. Juízo de fato, você vai trazer a água a 100 graus. A água ferve a 100 graus. Juízo de valor, você vai dar uma opinião. Por exemplo, voltando aqui. Com a determinação do isolamento social, muitas mulheres vivenciaram uma pandemia dupla, convivência com o agressor e vulnerabilidade econômica. Isso aqui é opinião minha. Entendeu? Então, isso aqui é um juízo de valor. É uma opinião minha. Certo? Você tem que trazer uma opinião que ela vai ser defendida no decorrer do seu texto. Pode ser que... E, aliás, vocês vão ver isto. Na proposta que eu estou dando a vocês, alguns vão... aliás, nem todo mundo vai fazer na mesma linha de raciocínio. Alguns vão refutar, outros vão defender. E é isso mesmo. O juízo de valor, ele pode ser contestado. E é por isso, então, que eu tenho que saber trabalhar com os meus argumentos. Olha lá, competência 3, selecionar, organizar, né? Eu vou trazer meus argumentos que vão provar, para quem for ler o meu texto, que a mulher sofreu pandemia dupla. Certo? Deu para entender? Então, fato é aquilo que todo mundo sabe. Muitas mulheres sofrem violência no Brasil. Isso é fato. Não é uma opinião minha. Ok? Agora, dizer que as mulheres passaram a ter mais contato com o seu agressor em decorrência da situação delas provocadas pela pandemia, e eu estou atribuindo isso aí como uma opinião minha, para poder relacionar pandemia com violência, porque violência já existia. Ok? Tudo bem? Se não entendeu, fala que aí eu volto, certinho? Bem. Concordou aqui, Denise, Douglas Silva e o Daniel também, okay. Tá? Então tá. Então vamos lá, moçada. Então agora nós vamos montar o nosso parágrafo de introdução. E o Daniel está chamando, eu vou embora. O Daniel disse que não era uma pergunta, ele estava só fazendo um comentário sobre a sua explicação, mas que foi bom rever a sua explicação. Então eu vou embora hoje. Ô, Patrícia, fica aqui no meu lugar. Então vamos lá, gente. Eu apresentei para vocês 3 maneiras para fazermos a contextualização. Mas como eu disse, eu posso trazer um filme que eu assisti, eu posso trazer um livro, eu posso trazer um fato, um acontecimento que foi reportado na sociedade, ok? Trazer para ilustrar. É uma forma de contextualizar? Sim. Mas aqui eu trabalhei com 3. Certinho? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, eu vou precisar da interação. Voltando aqui só a nível de puxar a memória. Alusão histórica, atualidades e definição. Moçada, qual foi o recurso usado neste contexto? Embora a mulher brasileira venha, no decorrer dos séculos 20 e 21, conquistando vários direitos, ela ainda não vencia alguns costumes herdados do sistema patriarcal, que sempre a subjugou e foi conivente com atos de violência doméstica. Eu trouxe que questão aqui? Eu fiz aqui abordagem aqui. Devo salientar que eu utilizei material de vocês, tá? Eu fui fazendo uma mistureba, fui pegando de um de outro e fui fazendo uma mistureba. Pessoal, se eu voltar aqui, alusão histórica, atualidades ou definição? Quem me ajuda? Vamos lá, Lucas. Lucas está preocupado com açaí. Agora não é hora de açaí, Lucas, por favor. Daniel, Leonardo, Douglas, vamos lá, galera. Neste texto aqui. Nathalie, alusão histórica. Muito bem, Nathalie. É isso mesmo. Eu trago um conhecimento que eu tenho de história e coloco aqui. Aí, veja, essa situação, que situação? A violência doméstica, que foi conivente com atos de violência doméstica. Então, que situação? Essa da mulher ser subjugada pelo homem, né, e ter que conviver com a violência, se agravou ainda mais com a determinação do isolamento social, que colaborou para que muitas mulheres vivenciassem uma pandemia dupla, convivência com o agressor
e vulnerabilidade econômica. Muito bem, Nathalie. Continuando. Com a adoção das medidas de isolamento social, recomendada por governos estaduais e municipais para combater a disseminação do novo coronavírus, dentre os efeitos sociais brasileiros, agravou-se a violência doméstica. Denise, uma pergunta do Lucas. Agora é uma pergunta, eu tenho certeza. A alusão histórica, mesmo se tratando de uma atualidade? Ô, Lucas, você está... Não, alusão histórica, você vai trazer aquilo que faz parte da nossa história, da constituição da nossa história. O que se remete à atualidade é o fato atual. Olha aqui, Lucas. Com a adoção de medidas de isolamento social, isso aconteceu quando? Agora. No exemplo anterior, Lucas, citou para vocês séculos 20 e 21. Então, nós estamos no 21, mas aqui desde o século 20, a mulher está nessa luta. Ok? Agora, olha aqui, ó. Eu já entreguei o ouro para o bandido, como se diz aqui, ó. Porque, olha, isolamento social, quem que determinou? Governos estaduais, municipais. Para quê? Para combater a disseminação do novo coronavírus. Então, isso é uma coisa atual. Nós estamos vivenciando isso ainda, né? Então, pega-se um fato social atual, eu trago para o meu texto. Ok? Aí, ó, consequentemente, o contexto provocado por essa medida preventiva é responsável por muitas mulheres vivenciarem uma pandemia dupla. Vulnerabilidade econômica e convivência com o agressor. Aí veja que foi colocado no final deste parágrafo. Essa realidade exige uma intervenção urgente por parte do governo, uma vez que coloca em sério risco a integridade física e psicológica de milhares de cidadãos. Não tem aquele D ali, não, perdão. De milhares de cidadãs brasileiras. Certinho? Veja que aqui eu estou anunciando a minha proposta de intervenção. Eu posso fazer isso na introdução? Posso. Mas a minha introdução ela pode ser montada também só com o contexto e com a minha tese. Certinho? Vamos continuar. Mesmo protegidas por lei, muitas pessoas sofrem com a violência doméstica. Toda agressão ocorrida no contexto familiar, seja física, psicológica ou socioeconômica, não é uma questão consequente desse período pandêmico em que a sociedade brasileira está vivenciando, mas um problema sócio-histórico. Aqui está falando para nós o que é a violência doméstica. Portanto, eu tenho alusão histórica, eu tenho atualidades, o que mais que eu coloquei para vocês? E tenho um outro recurso que vocês podem utilizar, eu tenho a definição. Portanto, aqui, o autor desse pedacinho aqui vai se lembrar. Olha, não é uma questão consequente deste período pandêmico em que a sociedade brasileira está vivenciando, mas um problema sócio-histórico. Aqui o autor está definindo o que é a violência. Então, eu estou trabalhando com definição. Aí, veja, o contexto provocado pelo isolamento social é responsável por muitas mulheres vivenciarem a pandemia. Tudo bem? Continuando. Aí, eu coloquei no fundinho porque eu peguei um material de vocês na íntegra. Olha para vocês verem. Aí vocês vão me ajudar agora a entender. A violência doméstica é um problema que há tempo está enraizado na sociedade. Perfeito, demonstrou conhecimento histórico, demonstrou conhecimento de mundo. Fez por definição. A forte crença de que uma pessoa é superior à outra, por meio do uso da força e do medo, pode se manifestar tanto nas relações familiares quanto afetivas. Então, quer dizer, meu namorado pode me bater, porque ele acredita que a mulher pode apanhar, né? Então, não é questão só de ser parente. Durante a pandemia do novo coronavírus, devido às ordens de isolamento social, essa questão vem se tornando cada vez mais discutida, pois a vítima não possui escolha se não ficar junto de seu agressor. Professora Denise, a Sofia está perguntando da redação dela, ela disse que enviou a redação, ela quer saber se não chegou. Sofia, eu vou perguntar para você, tá? Vou perguntar lá para quem é responsável se chegou, porque não me enviaram nada essa semana, tá? Mas você pode ficar tranquila que se chegou, eu vou utilizar na próxima aula, certinho? Enquanto a gente está conversando aqui, eu já vou pedir para ver, Denise,
Sofia, põe o seu e-mail aqui no chat para mim e eu já vou atrás dessa informação. Então, olha aqui, gente. O autor desse texto aqui, um de vocês aí, espero que o autor esteja nos assistindo. Veja bem, durante a pandemia do novo coronavírus, devido às ordens de isolamento social, essa questão vem se tornando cada vez mais discutida. Isso aqui, ó, ele vai ter que provar para mim, pois a vítima não possui escolha senão ficar junto do seu agressor. Ele vai ter que provar para mim que está sendo muito discutida. Ele colocou, é a opinião dele. Vocês entenderam a questão da tese? Ela tem que ser defendida no decorrer do texto. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, continuando. Quando eu apresentei para vocês a estrutura do parágrafo, né, do texto dissertativo, e eu falei lá na parte de desenvolvimento, tem que ter D1, D2, e vocês vão ter que organizar, selecionar, né, as informações. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão trazer os conhecimentos que vocês têm para provar, por exemplo, no caso daquela última informação, que a questão da violência na pandemia está sendo muito discutida. Eu vou trazer provas concretas. Como? Dados e fatos sobre o tema. Então, o que foi que eu li? Que notícia que eu tive acesso que falava sobre isso? Uma pesquisa, dados estatísticos, uma reportagem que abordou um fato, eu tenho que trazer. Exemplos. Então, houve um fato que a sociedade brasileira tomou conhecimento, eu posso trazer, certo? Foi apresentado em qual veículo? Pela TV, pelo jornal? Qual jornal? Opiniões de autoridades. Então, alguém falou alguma coisa que tem relação com isso que eu estou discutindo. Então, eu sei disso, eu vou trazer. Por quê, gente? É a competência 3, ela está cobrando de vocês conhecimento de mundo. Eu tenho que relacionar aquilo que eu sei, que eu aprendi, com o que a prova está me cobrando. Eu não posso simplesmente escrever e a hora que o avaliador vai ler meu texto, ele vai falar assim, nossa, não me agregou nada, tudo que esse sujeito escreveu eu já sabia. Todo mundo sabe isso. Este cuidado vocês têm que ter. Vocês têm que trazer informações, ok? Então, aqui eu coloquei provas concretas, exemplos, opiniões de autoridades, tá? Denise, posso citar um filme que relaciona essa questão? Pode, mas não faz parte do contexto, de contextualizar? Sim, mas quando eu vou trabalhar com o meu repertório, não deixa de ser um tipo de uma contextualização. Certinho? Então, vamos lá. Para eu montar o meu parágrafo, então, vocês já viram que no parágrafo introdutório, ele tem o contexto e ele tem a introdução. Se eu quiser anunciar minha proposta de intervenção, eu coloco. Mas os demais parágrafos? Então, eu vou olhar a minha tese. Aí eu leio a minha tese e vou perguntar para ela, por quê? Por que a violência está sendo muito discutida agora na pandemia? Por quê? A resposta que me vier, eu vou olhar, eu vou escrever e vou escrevê-la bonitinho, vou olhar se quem for ler a minha resposta, o meu período, vai entender, né? Não pode ter problema estrutural. Vou escrever, ponto. Aí, eu vou ler a minha resposta e vou perguntar para ela, por quê? Por quê? Aí eu vou trazer conhecimentos meus de outras áreas, informações de outras áreas que podem justificar o que eu coloquei lá, que é chamado de tópico frasal. E por fim, eu vou provar, vou trazer dados. Posso usar estatística. Vocês vão ver. Vocês fizeram isso nas redações que vocês mandaram para mim. Olha bem aqui. Ó, presta atenção aqui. Eu vou repetir a introdução para vocês entenderem o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Com a adoção de medidas de isolamento social, recomendada pelos governos estaduais e municipais para combater a disseminação do novo coronavírus, dentro dos efeitos sociais brasileiros, agravou-se a violência doméstica. Consequentemente, o contexto provocado por essa medida preventiva é responsável por muitas mulheres vivenciarem uma pandemia dupla, convivência com o agressor e vulnerabilidade econômica. Essa realidade exige uma intervenção urgente por parte do governo, uma vez que coloca em sério risco a integridade física e psicológica de milhares de cidadãs brasileiras. Milhares de mulheres. Vamos lá. A desigual divisão de tarefas domésticas sobrecarrega as mulheres,
principalmente as que têm filho. A presença da figura masculina, na maioria das vezes, não remete à colaboração, mas um aumento de trabalho invisível e não remunerado. Esse posicionamento ideológico, que alimenta pensamentos de posse do homem sobre a mulher e a naturalização da violência cotidiana, fizeram da figura feminina o alvo para justificar a tensão provocada pela crise econômica decorrente do isolamento social. Segundo os Ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aí vem a sigla, no primeiro mês da pandemia, houve crescimento de 18% no número de denúncias registradas pelo serviço Disque 100 e Ligue 180. Entretanto, esse percentual pode ser muito abaixo da realidade. Então, o que esse parágrafo, o que esse autor desse texto que trouxe para mim aqui? Ele trouxe que a mulher, ela passou a conviver mais tempo com o seu agressor. E além dela ter a tarefa exigente do lar, ela ainda tem as atribuições que o marido poderia estar fazendo para ajudá-la, e ele não faz. É como se as obrigações dela tivessem aumentado. Agora, observe lá no primeiro parágrafo. O que eu tenho que falar? Sobre a convivência com o agressor. Então, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar por que a mulher agora está em contato com o agressor dela mais tempo. O isolamento social exigiu isso. Continuando. Denise, antes, olha, o Douglas. Denise, aqui é o Douglas, ex-aluno da escola Presidente Bernardes. Posso colocar gráfico na redação? Não. Se você colocar algum tipo de desenho, você vai perder, tá? Elementos, peraí. Eu não sei dar o nome para você agora, mas você vai perder. Dentro das atribuições que o texto leva a zero, o desenho não faz parte. Você pode usar os dados do gráfico, certo? E tem mais uma. Se esse gráfico estiver presente nos textos motivadores, você não pode usar tal como estão lá, os dados. Você tem que discutir esses dados. Então, por exemplo, se lá está falando assim, 85% das mulheres perderam o emprego. Certo? Então, você vai falar que 15% das mulheres que conseguiram não serem afetadas com a questão do isolamento social. Certo? Você tem que saber trabalhar com os dados, mas você não pode copiar os dados e muito menos colocar nenhum tipo de desenho. Tá? Isso nós vamos trabalhar, quando eu for trabalhar com vocês na competência 5, que fala do texto conclusivo, eu vou trazer alguns itens pertinentes à questão de zerar a redação. Então, se você fizer isso, você vai fazer com boa intenção, mas você vai levar zero. Tem um comentário da Nathalie também aí, ó, Denise. Sem contar que isso é tão enraizado na nossa cultura, que quando um homem faz alguma tarefa, é tratado como um príncipe, quando, na verdade, não está fazendo mais que sua obrigação. Com certeza, a respeito do texto, você acabou de muito bem, Nathalie, isso é uma questão cultural, né? É uma questão cultural. Quer dizer, a mãe, muitas vezes, as mães não mandam os filhos fazerem atividades domésticas, e ele cresce casa acreditando que isso não é atribuído a ele. É uma questão realmente cultural. Continuando, moçada. Então, agora nós vamos trabalhar com a questão da vulnerabilidade econômica. Perceberam, então, que no primeiro parágrafo falou desse contato da mulher com o agressor. E no segundo parágrafo agora, ele vai falar da vulnerabilidade econômica. E vocês já mataram essa charada para mim, quando eu fiz essa pergunta para vocês. Entre os desafios, vocês citaram para mim a questão econômica. Olha aqui, ó, o que foi colocado. Ó, dentre os impactos provocados pelo fechamento do comércio ou serviço informal, decorrente do isolamento social, destaca-se o desemprego que resultou na situação de vulnerabilidade econômica de muitas mulheres. Tal realidade evidenciou um aumento do número de vítimas de violência doméstica dependentes dos seus agressores e, consequentemente, maior dificuldade de rompimento. Ela perdeu o emprego, ela tem que ficar em casa e ela passou a depender financeiramente do seu agressor. Olha que tristeza. Segundo o IBGE, as mulheres que trabalham no setor de serviço doméstico ou comércio foram as mais afetadas. Dados registraram que uma taxa de desemprego entre homens foi de 12 e o de mulheres 16. Então, aí vocês estão vendo como que a mulher sofreu um impacto, né, com relação a isso. Então, a mulher, principalmente aquelas que passaram a depender do marido,
e o marido tem um comportamento agressivo, né? Elas passaram, então, a não ter nem condições de romper aquele relacionamento. Ok? Bem, o parágrafo conclusivo, eu já apresentei para vocês quais são as perguntinhas que eu tenho que colocá-lo. Como que eu vou construí-lo? Eu vou retomar a minha tese e vou responder essas perguntinhas. O que vai ser feito? Quem que vai fazer? Para que vai fazer? Como que vai fazer? E eu vou explicar. Um dessas respostas aí eu vou explicar. Ok? Então, vejamos aqui. Torno a dizer, eu aproveitei o material, tá? A crise gerada pela pandemia do coronavírus evidenciou um dos problemas sócio-históricos da sociedade brasileira, a violência doméstica. E esta a necessidade de políticas públicas mais contundentes voltadas para a mulher. Ok? Então, a pessoa retomou a tese, que a mulher passou a viver, né, agressão. Cabe ao Ministério... Isso aí, moçada. Por que foi colocada essa sigla? Eu até mexi. Eu corrigi. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, lá no segundo parágrafo, o autor desse texto já colocou o que quer dizer esse MMFDH. Então, ele vai citar novamente este ministério. Então, ele não precisa escrever tudo. Olha lá, ele foi muito esperto. Então, cabe ao MMFDH, por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, eu até fui pesquisar para ver por que ele colocou isso. Essa secretaria faz parte desse ministério, eu não sabia, e do governo federal, a fim de amenizar a situação de vulnerabilidade econômica, oferecer, além do respaldo legal, quer dizer, as leis, né, um auxílio emergencial sem nenhuma burocracia para todas as mulheres que sofreram violências e fizeram queixas nos serviços especializados de atendimento às vítimas de agressão. Então, é uma proposta. Porque se muitas mulheres têm medo de denunciar, agora elas vão ser incentivadas a denunciarem, né? E aí o agressor sabe que elas vão ter interesse de denunciar porque sabe que elas vão ter ajuda financeira. Então, uma proposta que eu achei legal. Vamos lá. Essa ajuda, além de evidenciar a pessoa do agressor, ótimo, porque se a mulher vai lá e faz a denúncia, o agressor vai ficar em evidência. E o tipo de violência, então, que tipo de violência está sendo, né, aplicado lá, dará à vítima condições para enfrentar os impactos do período pandêmico. Então, quer dizer que esse auxílio vai ser a vida inteira? Não. Vai ser durante esse período pandêmico que nós estamos vivenciando. Certinho? Então, no meu parágrafo conclusivo, eu vou retomar a minha tese e vou apresentar uma proposta de intervenção. E na minha proposta de intervenção, eu tenho que colocar essas respostas. Quem vai fazer? Vai fazer o quê? Como que vai ser feito? Né? E eu vou explicar alguma dessas respostas. Vai ter que ser explicada. Certo? Então, quem vai fazer? O Ministério lá da Mulher, né? Junto com quem? Com a Secretaria Nacional de Política das Mulheres. E quem mais? Com o governo federal. Vai fazer para quê? Amenizar a situação de vulnerabilidade econômica. Vai fazer o quê? Oferecer, além do respaldo legal, um auxílio emergencial para todas as mulheres. Como que vai ser feito? Sem burocracia. Eu fui lá, fiz a denúncia, pronto, vou começar a receber. Se eu mentir, aí é outro departamento. Agora, o meu marido que é agressor, o meu namorado que é agressor, ele vai passar a responder, né, também. Aí, veja, que sofreram violências e fizeram queixas no serviço especializado de atendimento às vítimas de agressão. Então, qualquer mulher pode receber essa ajuda? Não, estou explicando. Estou explicando. Então, veja, aqui tem um detalhamento. Não é qualquer mulher. Certo? E essa ajuda, além de evidenciar a pessoa do agressor e o tipo de violência, dará à vítima condições para enfrentar os impactos do período pandêmico. Isso aqui também é explicação. Eu posso tomar isso aqui como detalhamento. Então, a tarefa de vocês, deixa eu ver se cheguei a este momento. Não cheguei ainda não.
Karma. Aqui, ó. Deixa eu ver. Vou tentar ler aqui, moçada. Deixa eu achar onde que tá, porque eu não fui mudando. Aqui, não tá fácil. Não, é que eu não fui mudando. Aqui, achei. Olha aqui, ó. Achei nada. A violência doméstica, eu vou ler aqui, moçada, que o meu está cortado. Não sei se o de vocês também está. A violência doméstica é um problema que há tempo está enraizado na sociedade. A forte crença de que uma pessoa é superior à outra, por meio do uso da força e do medo, pode se manifestar tanto nas relações familiares quanto afetivas. Aqui, como eu disse, eu peguei um texto de vocês, ó, bonitinho, tal qual. Durante a pandemia do novo coronavírus, devido às ordens de isolamento social, essa questão vem se tornando cada vez mais discutida, pois a vítima não possui escolha se não ficar junto de seu agressor. Parágrafo de desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, o D1. Muito se discute por onde ela começa. A violência vem aos poucos e se inicia com pequenas ameaças e comentários desagradáveis, que afetam gradativamente a autoestima da vítima até implantar uma submissão imperceptível. Eu dei uma mexidinha aqui. Paralelamente a isso, com as medidas implementadas pela ONU, raramente a vítima tem a quem recorrer. Entretanto, de acordo com os dados do governo federal, as denúncias tiveram alta, 14,1%, entre janeiro e abril, o que mostra o quão preocupante isso vem se tornando. Então, além de ter se tornado difícil a vítima pedir ajuda, o número de denúncias aumentou. Então, gente, é porque esse número é muito maior ainda do que a estatística está apontando. Achei muito legal, só que neste texto eu juntei 2 parágrafos. O autor do texto deve estar vendo aí, sentindo drama aí. Eu juntei 2 parágrafos para fazer um do desenvolvimento. Certinho? E aí a minha proposta para vocês, é isso mesmo. A minha proposta para vocês, já que esse material vai ficar exposto para vocês, eu vou pedir para a Cris mandar no Word para vocês. Eu estou pedindo o 2º parágrafo do desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Certo? Gostaria de ver quem poderia me dar este feedback. Gente, nós só aprendemos a nadar nadando. Ninguém aqui aprendeu a andar de bicicleta, ganhou a bicicleta, sentou nela e saiu andando e nunca caiu na vida. Então, se vocês querem aprender a escrever, é escrevendo. E aprender a escrever redação não é para vestibular, não, é para a vida. Independente da profissão que vocês optarem, vocês têm que aprender a escrever. Nós temos que saber nos colocarmos, defendermos nosso ponto de vista, seja oralmente ou seja na escrita. Então, a proposta está aqui. Eu estou pedindo a vocês o 2º parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo conclusivo. Mas não se esqueçam o que está no parágrafo de introdução. Tá? Vocês têm que falar sobre a questão da discussão. A violência está sendo muito discutida. Por que ela está sendo muito discutida? Isso é importante. E aí eu vou dar uma dica. Eu coloquei este quadro aqui para vocês, não que tenha que ser este quadro, não necessariamente. Isso aqui eu estava com tempo, fiquei bordando, precisava ter feito desse jeito. Olha, quando vocês forem fazer uma redação, pegue o tema. O que eu sei sobre isso? Faça a tese. É uma frase, um período, né, completo. Quais são as causas disso? As causas é isso. Escreva aí. Quais são as consequências dessa causa? Coloco aí. Eu conheço alguma alusão histórica? Coloco. Eu conheço algum livro que fala sobre isso? Coloco. Eu já assisti a algum filme que fala sobre isso? Aí você pode colocar tudo na alusão. Estatística. Tem algum dado estatístico, alguma pesquisa que aborda essa questão que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar? Ponho ali. Enfoque temporal. Alguma questão, como eu disse para vocês, atual, que está abordando essa questão? De atualidades, eu coloco ali. Exemplo. Eu sei de algum fato que aconteceu, que eu posso colocar ali como exemplo? Esse assunto eu posso fazer uma comparação dele com outro fato? Isso aqui são dicas que vão ajudar vocês a selecionar, organizar
aquilo que vocês têm que colocar no texto, certo? Se vocês prestarem atenção, a questão do isolamento é causa e gerou duas consequências. O contato com o agressor e a vulnerabilidade econômica. Então, quando eu vejo a proposta, se eu já vou pensando quais são as causas, quais são as consequências, eu vou conseguir já ter os meus argumentos, aquelas informações que eu vou trazer para o meu texto, certo? Mas torno chamar a atenção. Não é tirar da cabecinha de vocês o senso comum, não, aquilo que todo mundo sabe, por favor. É dados estatísticos, é conhecimentos de sociologia, de biologia, de história, filosofia. Aquilo que vocês puderem agregar, que tem relação com o que está sendo discutido. E ali, ó, possíveis soluções. O que vai ser feito? Quem que vai poder fazer? Vai poder fazer como? Para quê? Qual a finalidade dele que vai fazer? Isso é importante, vocês já colocarem esse esqueleto, que nada mais é do que o projeto do texto, certo? Eu já vou enxergar o que o meu texto vai dizer, quais são as informações pertinentes que eu vou apresentar para ele, ok? Então, galera, voltando, a nossa proposta é essa é a tarefa de vocês. Vocês não estão tendo aula direito, vocês não precisam reclamar, não, tá? Aproveita que a ideia está fresquinha na cabeça, tá? Sentem, leiam isso aí 2, 3, 4 vezes se preciso. Procure informações. Entre na internet, tem tanta informação. Procure informações sobre isso aí. Parafraseie. Por favor, não copiem, porque o Enem vai penalizar vocês com 0 se houver cópia. 3 palavras copiadas dos textos motivadores. 3 palavras, olha para vocês verem. Já enxergam como cópia. 3 palavras seguidas já enxergam como cópia. Então, tomar muito cuidado. Então, procurem parafrasear, interpretar o que o texto original está dizendo, para vocês poderem colocar com as palavras de vocês. E aí a tarefa é fazer o segundo parágrafo do desenvolvimento e o parágrafo conclusivo. O autor deste texto aqui, ele também está incumbido de fazer, porque ele viu que eu misturei, eu juntei 2 parágrafos do desenvolvimento dele. E outra coisa, que o Enem cobra de vocês da competência 3. Não, minto, competência 2. Ele chama de parágrafo embrionário. Aquele parágrafo é montado só com um período. Escreve tarará, ponto, acabou. Tarará, ponto, acabou. Não, o parágrafo ele não pode ter apenas um período. Vocês viram ali, ele tem que ter pelo menos 2 períodos. Então, vocês vão fazer para mim um parágrafo no qual vocês vão apresentar o posicionamento de vocês e o argumento para defender. Ok? Combinado? Então, um abraço a todos, tá? E fica essa tarefa como uma oportunidade para vocês irem treinando, vencendo as habilidades com relação à escrita, ok? Então, um abração no coração de todos vocês.